E ó, começa o programa então falando de saúde, tá? Tocando naquele ponto lá que dói, artrite, artrose, reumatismo e etc. E para isso, eu recebo um médico maravilhoso que vai nos explicar que muitas vezes elas são parecidas, mas não tem nada a ver uma com a outra não, tá? E na hora de procurar ajuda médica, você realmente precisa consultar, antes de mais nada, um bom ortopedista. E eu tenho um maravilhoso aqui, Dr. Bruno Lee. Seja muito bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Um soquinho a gente pode. Hoje não dá mais pra... Não tem abraço por enquanto, porque eu tô achando que em breve a gente já vai poder abraçar, né? Tomara. Situação nos hospitais, como que tá, hein? Agora tá bem mais tranquilo, Tranquilo, né? É, a população tá quase toda vacinada já. Ainda bem, maravilhoso. Doutor, artrite, artrose, reumatismo, osteoporose, as pessoas confundem um pouco, mas cada uma é uma, né? Sim, sim. O pessoal costuma dizer assim, eu tenho artrite, artrose, essas coisas, né? Porque acaba confundindo bastante. Uhum. Então, acho que três coisas que confundem muito é artrite, artrose e reumatismo. Qual a diferença, né? Vamos começar com a artrose, que é o mais fácil. A artrose é quando a articulação desgasta. Então, entre um osso e outro, para se movimentar sem esquentar, desgastar, tem cartilagem, que é igual a cartilagem quando a gente come frango, aquele tecido branquinho. Então, aquilo é bem liso, né, sem atrito, então você tem a movimentação sem o desgaste. O desgaste, que pode ocorrer por várias causas, é a artrose. Então, a cartilagem vai afinando, vão criando aqueles bicos de papagaio, isso é artrose. A artrose pode estar mais quietinha, ou a artrose pode inflamar, tá dolorida, vermelha, inchada. Isso é a artrite. A artrite é quando inflama. Então, a artrose é o desgaste. O desgaste pode estar atacado ou não. Quando está atacado, é a artrite, tá? E o reumatismo? Então, peraí, seria a mesma coisa. Ambos, na artrose e na artrite, são provocados pelo desgaste da cartilagem. Isso. A artrose é o desgaste em si, a coisa mais anatômica. Mas a artrose dói? Então, ela pode doer mais, ter períodos em que ela está mais inflamada, com uma artrite mais exacerbada, ou ela pode estar mais quietinha. Então a artrite é um sintoma da artrose. Isso, a artrite é o processo inflamatório, a inflamação. É aquele processo de ficar vermelho doloroso. Então, quem tem artrose pode ter artrite. Exato. E se a pessoa tem artrite, é porque ela tem artrose. Isso, artrite, só que a artrite, ela pode ser pela artrose ou por 1 milhão de motivos diferentes. Ah, é? É. Por exemplo? Pode ser uma infecção, por exemplo, na articulação, ela dá uma artrite, uma pioartrite, né? Ou então, se a pessoa sofre um trauma, aquilo fica inflamado, pode ser chamado de artrite também. Porque na verdade é articulação, então é o Isso. Com it, que a gente já conhece, amidalite, Isso. faringite, estomatite, Exatamente. artrite. Exatamente. Entendi. Exatamente. E uma das milhões de causas que podem dar artrose, o desgaste e a inflamação são as doenças autoimunes, que são as doenças reumatológicas. O que é isso? Então, o nosso sistema de defesa, nossos glóbulos brancos, os nossos anticorpos, que hoje em dia estão tão bem, né, conhecidos, eles atacam geralmente patógenos, bactérias, vírus que entram no nosso corpo. Só que algumas pessoas, esse sistema dá um tilt. E aí ele começa a atacar os próprios elementos do organismo. Quando atacam as articulações, são as artrites autoimunes, que são as doenças reumatológicas, que de um modo geral, mais leigos, são chamadas de reumatismo. Então, são diferentes, mas confunde mesmo, né? Artrose, artrite, reumatismo. Que uma coisa causa a outra. Eu acho que deu para entender, né? E é interessante a gente prestar atenção nisso. Mas eu fiquei com uma dúvida. Quem tem o reumatismo, Sim. É porque tem uma doença autoimune? Geralmente é assim, porque reumatismo, medicamente não existe. Então, reumatismo é um coloquialismo, uma coisa mais popular. Mas, assim, o que o pessoal se refere mais como reumatismos são as doenças autoimunes. Só que a doença autoimune geralmente vai dando desgaste, vai dando artrose. Então, quem não é médico, hoje em dia talvez um pouco mais, mas principalmente antigamente, tem um desgaste no joelho, não sabe se é só por idade, se é por genética ou se é por artrite reumatoide lúpus, que são uma das doenças autoimunes. Então, reumatismo. Por isso que acaba confundindo. Ok. Agora, se é uma doença autoimune, o tratamento é completamente diferente do tratamento da artrose.
Sim, os tratamentos para artrose geralmente envolvem uma coisa mais anatômica, mecânica. Fortalecimento da musculatura ao redor, a infiltração de, por exemplo, ácido hialurônico ou até as cirurgias, né, de substituição próteses. A artrite são tratamentos para controle desse mau funcionamento do sistema imune. Então, medicações que tomam durante anos, corticoide, tem algumas outras medicações moduladoras que nem quando o pessoal faz transplante, né? Que abaixa a imunidade. Ah, eu conheço um monte principalmente idosos, que tomam um remedinho para baixar o colesterol e sofre com dores nas articulações. Tem isso também. Tem relação, são né? os efeitos colaterais das medicações, né? Então, na verdade, as medicações, elas não são inventadas para alguma coisa. É alguma substância que alguém toma e fala, nossa, teve esse efeito. Só que ela não tem um efeito só, tem um efeito principal e, às vezes, tem alguns efeitos secundários, né? Que são os efeitos colaterais. Por exemplo, um caso, né, que é curioso é o Viagra. O Viagra, né, que é para impotência, ele foi desenvolvido, na verdade, eles estavam tentando desenvolver um remédio para pressão alta. Só que quantos remédios tem para pressão alta? Milhares. E para impotência na época? Nenhum. Então eles falaram, isso aqui é muito mais eficaz para tratar impotência, que não tem... Nossa, mas o Viagra não aumenta a pressão? Porque tem casos de idosos que infartam por causa de Viagra? Na verdade, o que acontece é que ele é vasodilatador, né? Então, os vasos dilatam, né? Então, a tendência é fazer a pressão cair. Existia uma questão de aumentar um pouco a pressão pulmonar, aí pode dar um desbalanço. Tá. Entendeu? A gente já mudou de assunto, né? Eu sou curiosa. Gente, eu amo esse quadro de saúde. Vocês me perguntam, né? Qual é a parte do programa que você mais gosta? Amo a palavra do dia, que toca o nosso coração. Mas esse momento de aprender sobre o nosso corpo, isso para mim é fantástico. Eu fico fascinada. Alimentação interfere na artrose e nas outras doenças que incomodam? É um conceito moderno, bem recente, assim, na verdade. Assim, a alimentação errada faz a pessoa engordar. Então, hoje em dia, o pessoal achava que antes que o desgaste se dava somente pelo excesso de peso na articulação, né? Hoje em dia, se sabe que a própria gordura, tanto essa gordura externa quanto a gordura que fica dentro do joelho, o excesso de gordura, ela mesma já aumenta o processo inflamatório dentro da articulação e ela acelera o desgaste. Olha. Que era uma coisa que até há 5 anos. Ou seja, obesidade é um grande mal. É um grande vilão. Além do peso, tem esse processo que inflama. Então Sim. tem que combater a obesidade de antemão. E com a pandemia aí todo mundo deu uma engordadinha, né? É verdade. Tem que Agora correr tem que correr atrás do prejuízo, né? Agora, mocotó, alimentos com bastante colágeno, ajuda também? Assim, na teoria deveria ajudar. Porque, né, o colágeno, tanto né, na parte articular quanto pele, é o que faz, por exemplo, quando a gente vai ganhando idade, vai perdendo colágeno, por isso que vai degenerando. Só que eu gosto de fazer um paralelo assim. Ele funciona tanto quanto você trocar o açúcar por adoçante do café para perder peso. Quantas pessoas emagrecem trocando o açúcar por adoçante? Bom, mas muitos emagrecem, né? Tem gente que toma 30 cafezinhos num dia, tirou o açúcar, quer dizer, tira 30 gramas de açúcar vezes 30, então faz uma diferença grande, dá um déficit calórico. Dá um déficit calórico, mas a pessoa não emagrece. Se você for pegar na prática, assim, na teoria deveria emagrecer, mas assim, fala, puxa, como você emagreceu? Troquei o açúcar. Vai um conjunto de coisas, né? Porque se a pessoa tira só o açúcar do cafezinho, não, mas se ela tirar o açúcar da vida dela, pronto. Isso, não, trocar a alimentação, mudar tudo, né? Ter uma reeducação alimentar e fazer exercício, emagrece. Mas trocar o açúcar por Agora, tem estudos que comprovam a eficácia daquele colágeno do tipo 2, não tem? Tem estudos que... É que esses estudos, assim, ó, eles são um pouco complicados por quê? Geralmente são estudos que são patrocinados pelo próprio fabricante. Então, o fabricante, ele diz assim, eu vou fornecer uma verba para você fazer um estudo para ver se o meu remédio funciona. Então... Assim, mas isso é meio leviano da gente falar, né? Porque a gente está colocando em xeque aí um estudo científico. E quando é estudo científico, envolve muita gente. Sim, eu não estou dizendo que eles falsificam. Mas
às vezes pode ter uma leve tendência a realçar alguns fatores que talvez você não realçaria. Pode ser que sim, mas também pode ser que não. Eu tô te perguntando isso porque eu mesma eu tenho uma artrose no meu dedão do pé. Sim. E tava me incomodando, eu uso salto aqui no programa. Eu fui no ortopedista, especialista em pé, e ele falou, olha, temos que operar e tal. Aí eu falei, não vou operar mesmo, minha articulação do dedão do pé vai ser amanhaca isso aqui. E eu comecei a tomar esse colágeno do tipo 2. E eu melhorei muito, consigo colocar salto numa boa, não tenho mais dor. Antigamente, para fazer aquele fletido do pé, às vezes até para um agachamento na academia doía, agora tá tudo bem. Então, na verdade, assim, para casos mais leves, existem... O que os estudos mostram? Eles mostram que existe uma redução do processo inflamatório da artrite. Só que para casos mais graves, assim, ele ainda não está muito comprovado que ele impede o avanço do desgaste da maneira que é veiculada e está comprovado que ele não faz regredir. Não faz regredir, mas que ele diminui a inflamação. Não, diminui. Porque pelo menos a minha dor foi sanada. Para casos leves, assim, realmente... Ou para casos leves ou para casos graves, antes de pensar em um procedimento cirúrgico, alguma coisa. Sim, eu acho que procedimento cirúrgico a gente tem que deixar para o último caso, né, gente? Claro. Sempre tentar aí os paliativos. Sim. Doutor, temos perguntas, vamos colocar na tela? Vamos. Produção, não chegou ainda? Não está organizado? Ah, que peninha. Então, segura aí que eu volto já. Tá bom? Nesse meio tempo, eu falei do colágeno do tipo 2, que é para as articulações. Agora eu quero falar de um outro que não tem nada a ver com esse para as articulações, que é comprovado, estudos científicos seríssimos comprovam que ele é muito eficiente para a pele, para as unhas e para o cabelo. E eu vou falar para vocês uma coisa. Daqui com o Dr. Bruno Lee. Quero ver se as meninas já prepararam as perguntas. Ainda não, mas... Posso tentar explicar melhor? Claro. É assim, ó. É que acho que ficou meio para tratar uma artrose, por exemplo. A pessoa deveria perder peso, fazer atividade física, e ela sente que ela tem que fazer alguma coisa. A gente, assim, essa questão de talvez não ser tão eficaz é porque a pessoa não faz nada e confia só no colágeno. É por isso que a eficácia dele isolada, claro que se você fizer junto... A gente tem que ter um comprometimento, né? Eu sempre falo aqui, às vezes a gente quer, e não só nessa questão de artrose, na vida, a gente quer uma solução de apertar um botão, né? Mas a gente tem que estar comprometido para ter resultado em tudo que a gente fizer na nossa vida, tá? Isso é muito verdade. Agora, muitas vezes, a pessoa que tem uma artrose, ela precisa fazer uma cirurgia, né? Sim. Em algumas vezes até colocar uma prótese? Sim. Então as artroplastias, né, que são as substituições articulares, elas servem para quando a pessoa realmente não chegou no fim da linha. Não adianta mais fortalecer, principalmente quando tem desgastes maiores, né? Mas hoje em dia as cirurgias de artroplastia estão muito mais seguras, estão cada vez menos invasivas, né? Os materiais estão cada vez mais modernos, os implantes, as próteses. A cirurgia ortopédica, ela costumava ser uma cirurgia muito longa. Sim. E aí isso tinha um risco grande, inclusive, de trombose. Diminuiu-se o tempo dessas cirurgias? Diminuiu muito. Então, principalmente com a prática, né, dos médicos, porque, por exemplo, as próteses existem há 30, 40, 50 anos já. Então, conforme a pessoa vai pegando aquela expertise, ela vai passando para os outros médicos e vai ficando cada vez mais rápido. Perfeito. Vamos lá. Artrose e reumatismo. Laís de Cordeirópolis pergunta, é normal que as articulações fiquem estalando? Então, na verdade, é uma dúvida frequente. O fato dela estalar não tem muito problema. Na verdade, isso significa que o líquido ficou acumulado em uma região e aí, conforme acontece o movimento, ele muda para outra região. Tem problema nenhum. Se não tiver dor, não tem problema nenhum. Isso significa, Laís, que você está crocante. Marcelo de Blumenau, tenho hipermobilidade articular e não sei quais exercícios posso ou não posso fazer. Como me exercitar sem ter lesões? O que é hipermobilidade? Hipermobilidade é uma característica genética que a pessoa tem um tipo de colágeno mais elástico. Então, são aquelas pessoas que estendem o cotovelo e o cotovelo faz aquela curva para cima. Exato, ou que conseguem com uma facilidade encostar, né, o Eu polegar. consigo essa mão, ó. Nossa. Mas só essa. Uau! Essa não. E se eu contar, porque... Não posso contar. Só que
Brincadeira de criança. Meu irmão tinha brincadeira de me pegar assim e falar, rói o osso, brincava assim comigo. O negócio ficou assim. Nossa. Olha que feio. Então, assim, ela tem tendência a ter lesões pela instabilidade. Então, ela tem que ter muito fortalecimento muscular. E, por exemplo, se for fazer algum esporte de impacto, fortalecer muito e nesse fortalecimento bem gradativo. Ótimo. Bruna Rodrigues, doutor, no frio as dores tendem a piorar mais? Tendem e na verdade ninguém sabe por quê. Não? Se imagina que é porque talvez a musculatura fique um pouco mais tensa ou talvez altere a sensibilidade, mas muita gente diz que dói mais no frio mesmo. Eu acho que não é musculatura. Por quê eu tô falando isso? Porque Sim. às vezes o corpo da gente ele é um pré-termômetro. As dores começam e a gente fala, ih, vai esfriar. É muito louco isso. Não, mas isso acontece mesmo. Né? Principalmente quem fez cirurgia. Não é porque a gente está com frio e fica tenso. Sim. É muito interessante. Quem tem cirurgia, tem placa, parafuso, fala, eu sei quando o tempo vai mudar. Pois é. E Vai entender, né? Pois Luana, de Salvador, na Bahia. Sofri uma queda anos atrás e a dor no ombro não passa. É normal que essa dor persista depois de tanto tempo após o tratamento? não é normal. Ela com certeza deve ter alguma sequela desse trauma. Então ela tem que investigar. Passar num ortopedista, fazer algum exame um pouco mais. Agora, deixa eu te perguntar. detalhado. Vamos supor que essa Luana tenha sofrido uma queda e tenha, sei lá, trincado um ossinho, tenha feito uma lesãozinha. Depois de muitos anos, ela pode corrigir isso que aconteceu? Depende. Existem casos e casos. Existem casos de consolidação viciosa, que é quando a fratura gruda torto. Que, em articulação, ela costuma acelerar muito o processo de desgaste. Porque a cartilagem ela é bem delicada, você consegue tirar com a unha, por exemplo. Então, se fica um degrau, aquilo vai desgastando mesmo. Nesse tipo de caso, às vezes você pode até conseguir corrigir, se não tiver muito remodelamento, mas às vezes a dor persiste. Agora, se rompeu algum tendão, algum ligamento, talvez dê para corrigir. Perfeito. Bom, aprendemos, né? Diferença aí de artrite, de artrose, agora você tira de letra, tá certo? E na dúvida, procure um bom médico, tá? Tô conversando com o Dr. Bruno Li, ele tá no site brunoli.com.br, Dr. Bruno Li no Instagram. Você pode mandar uma mensagem se quiser marcar para bater um papo no 119-9797-0021. Tem canal no YouTube, Sou Mais Bem-Estar, e tem o Spotify, que é o Plantão Sou Mais Bem-Estar. Que bom! Daí a gente fica ouvindo um monte de bons conselhos. Na verdade, assim, eu faço entrevistas com profissionais de saúde, tanto médicos quanto... Desculpa, meu celular tá ligado. Imagina. Deixa eu só desligar aqui. Esqueci ligado. Médicos, fisioterapeutas, até professores de educação física. Na verdade, para justamente pegar esse tipo de dúvida, esmiuçar. Entendeu? Muito legal. Porque assim, aqui na televisão é um tempo um pouco corrido, então a gente não pode entrar em detalhes. Lá fica uma hora Então, e meia gente, Spotify, conversando. Plantão Sou Mais Bem-Estar. Amei. Doutor, muito obrigada. Uma Obrigado. ótima tarde e até a Obrigado. próxima, tá bom? Vem cá você comigo, gente. Sexta-feira tem